Bom, pessoal, boa noite. Desculpa aí a demora, tá? Que eu estava ajeitando as coisas aqui. Então, devido a esse meu atraso aqui hoje, né? Então, aquele trabalho lá que eu ia passar para vocês hoje, eu vou passar Eu passo entre hoje e amanhã, aproveitando que vocês vão ter bons dias aí sem aula, né? Só na próxima quarta-feira. Então, até amanhã, amanhã, até sexta-feira, eu mando o trabalho e as orientações, tá? Para vocês fazerem e me entregar, né? Quando for nas próximas aulas aí, tá? Hoje, lembrando mais um conteúdo, a gente vai falar sobre técnicas preditivas. Um tema que vai ser cobrado naquela avaliação lá de dezembro, tá? Então, depois eu também já vou mandar esse arquivo para vocês, só um pouquinho, para já ficar certo. Vamos lá. Então, gente, ó, deu um BO na empresa lá, eu tive que ficar até mais tarde hoje. Ontem também fiquei até mais tarde, por isso, tá? Mas acontece, você sabe melhor do que eu o que acontece. Tô achando aqui já o arquivo para mandar, tá? Esse aqui. E acabou. Travou meu computador aqui, pessoal, então depois eu mando. Então, gente, ó, recapitulando bem rapidinho, né? Nós vimos aí durante as aulas até hoje os 3 tipos de manutenção, né? Corretiva, preventiva e a preditiva hoje, com mais ênfase, né? Então, a gente vai falar sobre preditiva, que é nada mais as atividades de acompanhamento diário, semanal, né? Das variáveis, né? Variáveis, que são variáveis, né? Temperatura, vibração, são o que pode ser medido, né? É uma variável, o que pode ser, pode falar assim, um parâmetro de medida, que indicam performance ou desempenho dos equipamentos, né? Permite que os equipamentos operem por mais tempo, essa é a intenção, né? Que aquele dure mais tempo. E a intervenção ocorra com base em dados, né? Então, quando você tem um sistema de manutenção preditiva, né, você acaba tendo uma coleta de dados, né? E a partir desses dados e informações, né, você consegue programar, né, aquela manutenção com maior eficiência, fazendo com que aquele componente, né, dure melhor a sua vida útil, né? Essa é a ideia, que os componentes não devem ser trocados eventualmente, mas sim com base nas informações de dados e informações que você coleta durante o tempo, né? Essa aqui é um resumo sobre manutenção preventiva. Nossa, gente, travou tudo aqui. Tá, vamos lá. Então, as ferramentas, né, as mais conhecidas, pessoal, são essas aqui. Não quer dizer que você deve ter na sua empresa aí todas elas, tá? Não. Em algum momento você vai ter que usá-las, né? Em determinados equipamentos. Tá? Não quer dizer que você vai ter que, né, usar todos esses em todos os equipamentos. Então, a gente tem lá ultrassom, partículas magnéticas, ou PM, né?
líquido penetrante, ou LP, raio-x, o mesmo raio-x utilizado na área médica, termografia, que é a temperatura, né? Análise da temperatura, geralmente por câmeras termográficas ou até mesmo por pirômetro. Análise de vibração, lembrando que nós temos 2 métodos, né, de análise de vibração. Nós temos o método de envelope, né, que é aquele método que o pessoal teve eu levei um equipamento aí numa aula, né, então o pessoal viu, uma turma viu, uma não. E o outro análise é o espectro, né, que é o mais completo, né, dá mais informações. Então, quando você fala assim, você vai avaliar um rolamento, vai avaliar né, o método por envelope é muito eficaz, tá? Você vai avaliar um conjunto de engrenagem, um redutor, né, uma turbina, né? O método deve ser utilizado o método do espectro. Emissão acústica, né? Correntes parasitas, que a gente vai ver daqui a pouco essas duas mais afim. Ferrografia, né? Que nada mais é esses dois que estão em conjunto, né? Nós temos aqui a ferrografia nas de óleo. Ferrografia, pessoal, é as partículas, a gente vai ver também, de óleo, as partículas de metal no óleo identificam um desgaste, né? Conforme você acha as partículas dentro do óleo, você consegue identificar qual o desgaste está acontecendo dentro daquele equipamento. Já a análise do óleo em si é mais voltada à contaminação, né, do exterior. Contaminação por água, contaminação por um produto que está ali, por exemplo, que está na área externa, e temos os outros, né? Então, esses são os principais. Aqui, acho que não tem nenhum aqui que não esteja aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí. Acho que não, né? A gente vai falar primeiro rapidamente, porque isso aqui é bem simples, né? Eu já expliquei isso no passado. Panico penetrante, né? Ele foi desenvolvido para detectar descontinuidades em superfícies superficiais. Então, aquele defeito ele tem que estar começando na superfície. É uma técnica de ensaio não destrutiva, né? Então, quer dizer que você não danifica aquela peça para fazer o ensaio, né? Mais antiga, tendo surgido no século XIX. O método consiste em fazer penetrar, então vamos lá. Então a gente aqui, ó, isso aqui, então a gente tem lá um conjunto, geralmente metal check é a marca bem referência, existem outras, tá? Nós temos aqui o líquido penetrante, que é essa coloração roxa aqui. Nós temos um removedor orgânico aqui, eles estão usando o hexano. Tá? Só que esse removedor, pessoal, pode ser água corrente, água limpa, não tem problema. E o revelador. Então, esses três conjuntos. Então, o líquido penetrante é composto por 3 etapas, né? A etapa da penetração, a etapa da remoção e a etapa da revelação. Né? Nós temos o líquido penetrante visível à luz branca ou ultravioleta. Tipo assim, aquele que você consegue visualizar a olho nu e aquele que você precisa de uma luz negra. Né? E você tem a solúvel água, que para você fazer a limpeza, você utiliza água, ou você utiliza um solvente orgânico, no caso do hexano. Tá? Então, tem essas variáveis, mas o resultado em si é o mesmo. Então, basicamente, você tem que limpar a peça, tirar toda a sujeira, a oxidação, qualquer coisa que possa camuflar a sua superfície e, consequentemente, seu resultado, né? Aí você vai aplicar o líquido penetrante, né, a primeira etapa, na superfície por 10 minutos. Esse tempo aqui, gente, é relativo, tá? 10 minutos, o líquido penetrante consegue penetrar na maioria dos problemas. Né? Mas quanto mais tempo você deixa, mais tempo e mais penetração ele pode penetrar, se for muito pequeno. Né? Menos que isso, não é recomendável. Né? A norma, né, diz que só diz o seguinte: quanto mais tempo ficar, melhor. Tá? Mas no mínimo é 10 minutos. Muito bem. Então, como o defeito aqui, ó, tem essa trinca aqui, né? Ela está exposta à superfície, né? Então, a gente vai entrar nela. A remoção do excesso, passou os 10 minutos, você vai retirar a superficial aqui, ó, a superfície ficou limpa,
né? Você vai usar água, solvente, um pano, né? Importante retirar todo o líquido roxo, né? Consequentemente, depois, na quarta etapa, você vai aqui aplicar essa camada do spray, do revelador, na cor branca, aqui, observe que é na coloração branca, né? Essa coloração branca, esse spray, vai entrar em contato com o líquido que está lá dentro do buraco, dentro do pote. E vai sugar essa tinta aqui para fora, esse penetrante. E vai ficar uma mancha. Você vai conseguir ver uma mancha a olho nu, né? Seu olho está aqui em cima, né? E vai saber que aqui tem um defeito. E a última parte você vai analisar e emissão do laudo, tá, pessoal? Por que isso, gente? Não significa que todo defeito é uma reprovação da peça, do equipamento, né? Existe um critério de aceitação para tudo. Né? Existe, né? A gente fala assim, não pode ter a solda, tem que estar boa, tem que estar bonita. Não, a solda ela tem um critério de aceitação de descontinuidades, né? Assim, né? Como outros problemas. É um critério de aceitação. Nesse critério, por exemplo, vamos falar sobre solda um pouquinho, mas depois eu dou um outro exemplo. Se tem um poro na solda, né, que você pegou nesse processo de líquido penetrante, você vai medir quanto que deu o poro aqui, ó, a mancha. Ah, deu 1 milímetro, por exemplo, de diâmetro, né? Se você lá for olhar na norma, 1 milímetro, um poro de 1 milímetro de manchamento aqui é tolerável. Você não precisa mexer nele. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, não quer dizer que o negócio está com problema que não tem que refazer inteiro, tá? Ou tá com alguma questão. O critério de aceitação que vai indicar isso para você. Então, a gente tem um exemplo, né? Ó, que é pelo jeito aqui fala de gerador de vapor, uma caldeira, né? Gerador de vapor é uma caldeira. Né? Então, foi feita aqui a inspeção, ó, na solda. Né? Observem que foi pegada uma trinca, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma trinca, deixa eu não. Temos aqui uma trinca, temos aqui outra trinca, e aqui uma trinca, aqui nós temos uma sujeira, parece. Né? Então, o que aconteceu? Esse tubo aqui, né? Essa solta está condenada. Por ser uma caldeira, vai vir um vazamento, né? E lascou-se, né? Então, partículas magnéticas, tá, gente? Então, partículas magnéticas é aquele ensaio não destrutivo que serve para você complementar ao líquido penetrante. Ele é o melhor, é um pouco melhor. Você ler aqui e vou entender o porquê. A PM é utilizada em localizações de descontinuidades superficiais e subsuperficiais. Então, a descontinuidade não precisa estar na superfície, não precisa estar aflorada. Ela pode estar, né, embaixo um pouquinho, uma distância da superfície. Pode ser aplicado tanto em peças acabadas quanto semi-acabadas e durante as etapas de fabricação. Né? Então, é utilizado um campo magnético. Né? Então, o que acontece, pessoal? A partícula magnética, ela pega, nós temos aqui deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Ó, depois eu volto. Então, a partícula magnética, ela, além de pegar a superfície, ela pega uma distância de 2 a 3 milímetros aqui, ó, de profundidade. Então, se um defeito não tiver aflorado, mas tiver, a partícula magnética vai pegar ele. Tá? Como é que funciona a partícula magnética? Pessoal, a partícula magnética utiliza um campo magnético, né? Positivo e negativo, norte-sul, né? Então, as partículas, pessoal, tendem a seguir o campo magnético de norte a sul. Né? Então, nós temos aqui, ó, né, 2 eletrodos, que a gente vai falar assim, né? Campo magnético positivo, campo negativo. Então, a energia tende a seguir esse caminho aqui, ó. Quando tem um defeito, né, o que acontece? A energia, né, o campo magnético não consegue passar, ela tem que desviar desse caminho. E ela desvia, tem um caminho que ela vai achar um lugar, né, que o material esteja por inteiro, sem nenhum problema, e vai passar. Né? Muito bem. A gente consegue ver o campo magnético?
nós não conseguimos ver o campo magnético, né? Vou aproveitar. Outra característica aqui, ó, que o PM deve ser utilizado em material ferromagnético, tá? Outros materiais a gente não consegue utilizar a PM, partícula magnética, tá? Diferente do líquido penetrante, que você consegue utilizar em qualquer material, desde que não seja poroso, né? Naturalmente poroso. Muito bem, então temos o sentido. A gente consegue ver? Esse aqui não consegue ver, né? Então é por isso que você tem que auxiliar aqui um. Gente, o meu negócio travou de uma maneira que eu não consigo fazer nada. Eu estou aqui dando para vocês com duas telas, né? É, com duas telas. Uma tela está travada, e a outra tela está com conteúdo aqui. Então, senão eu tenho que reiniciar o computador. Muito bem. Então a gente não consegue ver o campo magnético passar de um lado para o outro, né? Sentido negativo, ele está lá passando, né? A gente não consegue ver. É por isso, deixa eu achar a imagem aqui, que a gente tem que usar como se fosse um pozinho, né? Uma partícula, né? Que pode ser líquida ou sólida, né? Essa partícula, acho que agora foi. Vou tirar isso aqui. Agora acho que vai desbloquear. Não vou. Tá. Então, agora foi. Então, a partícula magnética nada mais é do que um pedaço de aço, uma linha de aço, de ferro, né? Que indica para a gente que naquele momento ali, é, naquele espaço, né? Elas acompanham o fluxo, né? Quando naquele defeito, ela tem um acúmulo de partículas, quer dizer que as partículas, o fluxo magnético não está conseguindo passar. Então, essas partículas, ó, a gente joga esse pozinho aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Essas partículas, ó, aqui, ó, aqui é olho nu, tá vendo, gente, ó? Tem nada, né? Beleza. Aí você passou aqui a energia, né? Do negativo ao positivo, e jogou esse pozinho eletromagnético. Nada mais é que um pó, uma linha de ferro. E observou-se que tem uma trinca aqui, ó. Que essa trinca não é superficial, ó. Então, o campo magnético não consegue passar de lá para cá, ele tem que dar a volta. Então, há um acúmulo de partículas nesse espaço. A não ser que aqui tem um defeito. Eu posso utilizar partículas secas ou a partícula fluorescente, ó. Mesma coisa, ó. Aqui, ó, tem um defeito, né? Vocês lembram lá daquele documentário que eu passei do avião? Então, lá no documentário do avião tinha uma trinca lá no pilone lá, que o avião caiu, né? Que fazia o avião cair. Então, eles detectaram aquela trinca lá com essa utilização aqui. Que a trinca estava aumentando, né? Ela não era superficial, ela era abaixo da superfície. Tá, muito bem. Então, nós temos mais um ensaio, né? Que é o ensaio de ultrassom, gente. O ensaio de ultrassom, na indústria, gente, é muito utilizado para ver materiais, mas de materiais de grande espessura, né? Os dois primeiros, nós são utilizados igual. O primeiro é utilizado na superfície. Partícula magnética, se você tem, por exemplo, uma chapa muito fina, chapa de 3 milímetros, por exemplo, né? A partícula magnética consegue penetrar em 2 milímetros, então ela garante uma grande parte da espessura sem defeitos. Agora nós temos aqui, por exemplo, um tubo ou uma estrutura, né, com uma chapa de 2 polegadas, né? E nós precisamos é, inspecionar para que esteja íntegra, devido lá a vocês tiveram aula de materiais lá no início, né? Então, tipo assim, vocês sabem lá o jeito que é produzido uma chapa, né? Tem lá, vem o aço, minério sai da natureza, é, aí passa pelo ferro gusa, daí vira um lingote, né? Aí esse lingote é aquecido de novo e é produzido as chapas, né? Por laminação, como se fosse lá aquele cilindro, né? De 2 cilindros de, ou mesmo se fosse uma moenda, né? Mais plana, totalmente plana.
e vai esticando esse lingote até formar uma chapa. Esse é o processo. O ultrassom, gente, é utilizado nessa questão aqui para detectar defeitos internos nos materiais. Ou outra utilização do ultrassom é a medição de espessura, somente de espessura, né? Que é um aparelho mais simples, né? Mais assim compacto, mais fácil de lidar, que é utilizado, né? Muito utilizado aqui quando você está tendo problemas de tubulações antigas, né? Se, eu lembro daquela história, né? Que eu comentei já nas experiências de vocês, né? As tubulações antigas, né? Quanto mais elas estão instaladas, há um atrito interno ali do líquido passa nelas durante até a, o atrito, né, da parede com o líquido. E há um desgaste, né? Isso se desgasta um tempo, né? Então, quando você vai fazer uma solda, vai fazer um jeito de você saber se aquela tubulação está íntegra ainda, né? É através de um site de espessura, né? Então, você sabe, por exemplo, que aquela tubulação nova ela tem 1 polegada, ele tem 6,3 de espessura, né? Ela está lá há 6 anos lá trabalhando. Aí você precisa fazer uma picagem nela, ou apareceu um vazamento, né, em determinado lugar, né? Será que eu consigo soldar? Eu vou ter algum problema, né? É mais fácil fazer um reparo local, ou é mais fácil trocar um pedaço do tubo, ou até mesmo um pedaço do tubo inteiro, né? Uma seção do tubo. Então você consegue ter melhor essa opinião com o ensaio de espessura. Então você tem lá 6 um quarto, 6,35 novo, né? Aí você foi lá, mediu, tá com 3 milímetros, né? Perdeu 50% da espessura. Se for seguir, se for a NR13, né? Caldeiras e vasos de pressão, essa parte está condenada. É 30% só de perca de espessura de um, de um item quando enquadrado na NR13, né? Se não, não tem problema. Então, é essa a questão. Então, o ensaio de ultrassom nada mais é, como diz assim, o ultrassom utiliza o som, né? Esse pontinho eletrodo aqui, ó, né? Que está aqui na mão, ele é nada mais é do que ele tem ali um cristalzinho, né? Vamos falar assim, é quartzo. Como se fosse quartzo mesmo. O quartzo, pessoal, tem uma propriedade chamada propriedade piezoelétrica, né? Ele transforma, quando ele coloca energia elétrica nele, um pulso elétrico nele, ele transforma essa energia elétrica em vibração, né? Em som, né? Ultrassom, efeito piezoelétrico. Esse som, gente, é tão a gente não é audível, a gente não consegue ouvir ele, né? Lembra, o ser humano ele tem algumas faixas de som que ele consegue ouvir, outras não. O ultrassom é uma faixa que o ser humano não ouve, né? O ultrassom, gente, ele consegue penetrar no material, né? No material. Aí eu vou explicar através mais dessa tela aqui, depois vamos explicar alguma tela. Aqui, beleza. Aproveitando que eu estou te falando aqui, ó. Gente, ó. Então nós temos a classificação. O som que nós utilizamos aqui, ó, o ouvido humano tem a capacidade de ouvir de 20 Hz a 20 kHz, né, o que a gente consegue ouvir, né? O infrassom, que é basicamente os cachorros conseguem ouvir o infrassom, né? Que é até 20 Hz, né? Então é assim, ó. Aqui é muito baixo, aqui é muito alto, kilohertz, né? Então aqui é muito baixo mesmo, até 20 Hz. Nós temos o ultrassom, que é acima de kilohertz, né? A gente não consegue ouvir, ó, é muito alto, né? Só que, tipo assim, é tão alto que, né, o ouvido humano não tem a frequência, como ele fala assim, é tão alta, não o som. A gente entendeu o seguinte, pessoal, não estou falando do som, a música, não é isso. Estou falando da frequência, tá? Está falando da frequência e não da altura. Gritar no meu ouvido. Não, não é isso. A frequência não tem a ver com a altura, o volume. Tá?
Vamos voltando aqui. Então, um exemplo de ultrassom clássico, eu vou usar essa tela aqui como exemplo, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Então, gente, ó, nós temos aqui o transdutor, que é essa pecinha que está aqui, né? Esse aqui é um aparelho muito antigo, chama da Krauss, bem antigo mesmo. Hoje em dia tem aparelhos no tamanho do celular, tá? Então, essa aqui é uma tela padrão, né? Então, ele calibra esse equipamento. Observe que tem uma linha normal e esse ponto aqui, ó. Essa linha aqui que interessa, tá? Então, gente, ó, o nosso glorioso aqui, ó, ultrassom, ele está saindo aqui, ele vai penetrar nesse material aqui sem medo de ser feliz, né? Quando ele encontrar outra superfície, por exemplo, aqui, gente, olha, ele encontrou outra superfície, ele reflete de volta. Ele vem e reflete de volta, né? O aparelho, ele está lá, enviando e recebendo. Essa reflexão, quando o ultrassom bate aqui no final né, e volta, quando é essa ponta aqui, ó, é reflexão. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho duas espessuras, porque o som ele foi até o final e voltou. Então, por exemplo, se essa espessura aqui, ó, fosse de 2 polegadas, não fosse 1 polegada, fosse, né, 1 polegada, 25, né? Estaria me mostrando o que aqui? Estaria me mostrando aqui 50 milímetros, porque o meu som foi e voltou. Então, seria o perfeito. Professor, pode falar. Quando ele faz essa leitura, se ele chegar do outro lado ali, ele encontrar assim, uma camada de ferrugem ou de sujeira, ele vai deitar só no metal? Ele vai quando aquele material, quando o material termina, por exemplo, não importa, ele não vai pegar essa camada de ferrugem e não atrapalha. O que precisa estar bem limpo, bem escovado, é a entrada, lá no transdutor. Lado de cá não tem problema, não precisa ter acesso, pode estar sujo, pode estar imperfeito. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, pessoal, que o lado de cá esteja plano, bonitinho, e o lado de cá, vamos fazer um teste aqui. Peraí, deixa eu fazer um desenho aqui. Temos aqui essa peça aqui, ó. Deixa eu apagar. Então, nós temos o transdutor aqui, né? Muito bem. Esse lado aqui tem que estar liso, sem sujeira, bem escovado, muito bonitinho. O lado de cá, ele pode estar totalmente imperfeito, assim, ó. Com sujeira, não tem problema. Porque o som é dessa maneira aqui, ó. Ele que entra. Então, alguma coisa vai pegar aqui nesse final aqui, né, da espessura e vai voltar. Alguma coisa, não importa, alguma coisa, nem que volte muito pouco, mas vai voltar. Né? Então, quando tem uma espessura, quando não tem defeito nenhum naquele material, fica desse jeito aqui. Duas espessuras, vai e volta. Quando tem um defeito, acontece o seguinte, aparece um pico aqui no meio. Né? Então, por quê? Porque o ultrassom chegou até o meio aqui, achou alguma coisa, mas assim, lembrando, é bem amplo aqui, né? Então, alguma coisa vai pegar aqui, vamos imaginar que tem um defeito aqui, ó. Tem um defeito. Alguma coisa vai pegar aqui e vai voltar. Essa volta aqui vai ser mostrada aqui, tá? Mas alguma coisa vai continuar até o final lá e vai voltar, que vai continuar sendo esse ponto aqui. Então, é o seguinte, nesses equipamentos, quanto menos linhas eu tenho aqui, melhor. Quer dizer que eu não tenho problema. Leitor de espessura é a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho esse gráfico. É direto. Ele te dá a informação direta. Só que ele já divide por 2. Mesma coisa. Né? Eu vou medir a espessura lá com o meu aparelho de espessura. Né? Eu calibrei ele lá. Geralmente tem um bloquinho para calibrar. Se vocês não tiverem um medidor de espessura aí na empresa, e alguém tiver interesse, eu consigo levar, tá? Para vocês terem só uma... Vocês pegarem, sentirem, ver como é que é, fazer uma medição. É interessante. Vocês me falam. Aqui tem um, professor. Oi. Aqui tem um, eu tô perguntando, esse dia, né? Foi medir a espessura da chaminé, né? Aí tem muita sujeira lá por dentro dela, né? Aí eu tava indo na dúvida se estava valendo certo mesmo. Não, igual normal, tá? O ângulo aqui de penetração do som é bem amplo, então essa imperfeição aqui não interfere.
O que pode estar interferindo, né, é a posição do transdutor aqui. Se vocês observarem, que vocês devem ter um aí, então vocês vão saber, né? O transdutor, ele tem que estar muito bem acoplado aqui. Então, geralmente, nós passamos, ó, o que nós passamos? Nós vamos passar graxa, nós vamos passar glicerina, a gente ter que passar alguma coisa para não ter ar entre o transdutor e a superfície, né? Então, eu tenho que ter uma camada de alguma coisa aqui, né? Não disse, pode ser glicerina, pode ser graxa, pode ser óleo, não importa. Eu tenho que garantir que entre o transdutor e a peça não tenha ar, né? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, se vocês observarem aí a cabeça, pegar esse transdutor aqui e olharem ele por baixo, a entrada dele aqui, ó. Então, observar que o de medidor de espessura é assim, né? Tem aqui um negócio aqui no meio. Aqui. Esse aqui, o sensor, esse piezoelétrico que está aqui, ele tem que ficar nesse sentido aqui, ó. Tá? Para dar a sua melhor. Porque na verdade só tem como usar assim. Se essa peça aqui ficar assim, você não consegue medir e te dá a medida errada mesmo. Então, esse é um cuidado. Ele tem que estar assim, em tubos, né? Então, aqui, tá aqui o transdutor, ele tem que estar assim. Se você usar ele assim, vai dar problema. A questão da sujeira, da superfície lá no final, não interfere na medição. Daí, vocês podem ficar tranquilos que, tipo assim, se vocês for lá e mediram umas 3 vezes o mesmo ponto aqui e deu uma medida, aquilo lá não tem erro, não. Aqui. Então, nós podemos usar o ultrassom para detectar descontinuidades, igual eu te comentei aqui, a medição de espessura, o modo de elasticidade, que é aquela questão, né? Quanto que o material consegue deformar, né? Você consegue, sinceramente eu não sei como é que é feito isso no ultrassom, tá? Mas você consegue definir esse modo, né? E a avaliação da influência das variáveis de processamento na amostra. Então, tipo assim, você tem lá a produção de um tubo com determinado tipo de material nela, tudo, né? E você consegue fazer através de uma amostra, você consegue ver a influência dele, do ultrassom, né? Porque a velocidade do ar, do ultrassom dos materiais é diferente para cada material. Então, a velocidade do ultrassom no aço é uma, no inox é outra, né? Você tem que fazer essa regulagem quando você vai fazer essa medição por espessor de ultrassom, você tem que tomar cuidado isso aqui, para muito lembrar. O som, gente, ele viaja em velocidades diferentes conforme o material, né? E quando você vai fazer essa medição lá no material, você tem que saber qual material que ele é. Se é aço carbono, se é aço inox, se é ou qualquer outra coisa. E juntamente com a calibração do instrumento, você tem que informar o instrumento qual que é a velocidade, né, de propagação. Quer ver? Então, deixa eu achar aqui na internet. Peraí. Tabela. Ó, então vamos lá. Então, gente, ó, nós temos aqui essa velocidade aqui que a gente. Deixa eu ver se é essa. Peraí.
Então, ó, nós temos aqui, por exemplo, ó, isso aqui mesmo, né? Então, a velocidade de propagação do som, você tem que regular isso aqui lá no seu aparelho de ultrassom antes de fazer a medição, né? Então, vocês observam o seguinte, ó. Alumínio, pessoal, a velocidade é muito próxima aqui da velocidade é, do, do aço. Aí você observa aqui, ó, nós temos a onda longitudinal e a onda transversal, tá? Então, onda longitudinal, pessoal, é quando você vai fazer uma medição aqui, ó, né? Aqui, ó, vou achar aqui. Cadê? Ó, nós temos a onda longitudinal, que é a onda nesse sentido, que é no sentido do tubo. Nós temos aqui uma chapa, né? Então, é a onda que propaga desse sentido aqui, ó. Que não é o caso da medição por espessura. Quando você vai fazer uma medição de espessura, a onda, ela entra nesse sentido, na flechinha, tá vendo, né? Aqui, ela vem, bate aqui e volta. Então, é no sentido transversal. Então, ó, o que nos interessa é isso aqui. Então, ó, a velocidade do som é 3.100 milímetros por segundo. Então, se fosse, gente, fazer assim, ó, fosse imaginar, né? Em um segundo, o som viaja 3.000, né, e 100 metros no alumínio. Se eu tivesse como medir, fazer isso, né? Então, se eu tivesse lá uma barra de 3, com essa distância aqui, demorar um segundo para o som chegar até o final. Né? Quando é chumbo, né? 700 metros por segundo. O aço, 3.250. O ferro fundido, porque depende dos três tipos, né? Latão, 2.050. Vidro, 3.520, né? Acrílico, 1.430. E tem outros, né? A gente vai ver aqui, ó. Agora entendi. Então, nós temos lá, transversal, ó. O aço inoxidável, 304, é um pouco menor. Então, se você não fazer essa mudança no aparelho, ele vai te dar uma informação errada, né? Por exemplo, você foi lá, mediu um aço carbônico, e foi lá, mediu um ácido inoxidável, e não fez essa alteração aqui no medidor de espessura, ele vai te dar uma medição errada no ácido inoxidável. A água, né? A água não tem. Alumínio, bronze, deixa eu achar, cobre, concreto não tem transversal. Glicerina também não tem. Magnésio, líquio, porcelana, PVC, zinco. Então, vocês vão observar aqui, ó, que o maior que nós temos é o alumínio com 3.030 e o aço com 3.250. Né? Os materiais estão aqui disponíveis. Vantagens: alta sensibilidade, permitindo detecção de pequenos efeitos, né? Grande poder de penetração, igual vocês viram, né? Quanto que é por segundo. Precisão na localização. Resposta rápida, permitindo inspeções rápidas e automatizadas. Necessidade de acesso por somente uma superfície de amostra. Então, gente, é igual eu disse, você não precisa nem visualizar a outra superfície, que ele não tem essa necessidade. Né? Não importa o estado da superfície anterior, né, de como ele é, né, ele consegue detectar. Limitações: geometria desfavorável da peça, né? Então, existem situações que acaba sendo desvantajoso usar ultrassom, questão de peça. Estrutura interna indesejável, tamanho dos grãos grandes, aqui tem a ver com materiais, tá? Às vezes você identifica um defeito numa matéria-prima e não é defeito. Aqui os grãos estão de grande porte, aí aparenta que são defeitos, né? E quando são muito pequenos também é muito difícil você encontrar também um defeito. Já falei sobre isso. Os transdutores, né, gente? Ó, aqui, efeito piezoelétrico, né? Os cristais piezoelétricos apresentam deformação mecânica, né? Existe uma vibração, submetidos a tensões elétricas, né? E quando submetidos a esforço mecânico, geram tensão elétrica. Então, é o seguinte: se você materiais piezoelétricos, quartzo, sulfato de lítio, titanato de bário, né? Esses aqui são os materiais. Então, observe o seguinte: quando eu pegar esses materiais e colocar energia elétrica neles, eles vibram, né? Eles produzem energia mecânica. Quando eu pego esse material e deformo ele de uma forma mecânica, eles produzem energia elétrica, tensões elétricas, né? Geram tensão.
Então, essa aqui é o efeito, né, de como que o som ele sai do transdutor e como ele se forma, né? Observe como ele abre, né? Então, não tem a questão da superfície, né? Então, campo próximo, região de interferência, que não deve ser utilizada à distância. Então, a gente tem uma distância que geralmente é utilizada que a gente não consegue detectar aqui algum defeito, porque é muito próximo, é tão próximo que você não consegue identificar o defeito na curva aqui. Região de transição, né? Região remota que apresenta a região mais estável. Então, a gente tem que ter esse cuidado que não é uma linha reta, como se fosse um raio, assim, ó. Não, é uma onda. Tá? Eu já expliquei. Gente, ó, nós temos aqui, ó, uma peça, o transdutor, temos um defeito, né? Então, ele identifica o defeito e aponta aqui, ó. Né? Tudo isso aqui seria o vai e volta, né? Então, ele identificou bem no meio aqui da peça, né, que tem aqui um defeito. Né? Os cabeçotes, pessoal, eles podem ser normal, reto, né? Reto normal, utilizado na questão de espessura, né? Ó, com apenas um cristal. Podemos ser de duplo cristal, né? Onde um recebe e o outro transmite. E nós podemos ser os angulares, né? Os angulares, pessoal, a grande diferencial deles é que o raio aqui de som, ele sai na angular. Se ele sai na angular, ele é utilizado nas soldas. Ó. Então, ó, ele sai nesse sentido. Né? Mas eu fiz um curso daqui, eu aprendi a fazer, tudo. Faz muito tempo que eu não faço, que eu não tenho acesso ao aparelho. Mas eu aprendi a fazer. Fiz por um tempo quando trabalhava em metalúrgica. Então, gente, o que acontece? Ó, o som, você tem que usar o fundo aqui. Ó. Então, nós temos uma chapa aqui, né? Você quer inspecionar a solda, se a solda ficou boa, né? Sem nenhum poro, sem nenhuma falta de fusão, né? Beleza. Então, ele vem, né? Bate no fundo, né? É o primeiro passo aqui, bate lá de novo e retorna. Ó, então ele vai pegar aqui, vai retornar para cá para você, mas vai continuar. Aí vai chegar lá, vai retornar para você de novo aqui, vai bater aqui e vai retornar lá. Então cheio de tracinho. Ó, né? Então é prático, é legal, né? Mas é bem prático. Antes, tipo assim, o que? Uns 10, 15 anos atrás, nem isso, 10 anos atrás, mas eu tô com 34. Por aí. Menos, há mais uns 12 anos atrás, quem fazia quem era qualificado para fazer esse ensaio de solda, assim, né? O cara ganhava bastante, não, ganhava bem, era bem remunerado. Hoje, como já tem muita gente já apta a fazer, né? E tem muita gente apta e devido a essa questão que o Brasil por um tempo aí acabou essas grandes obras, né? Acabou-se não, diminuiu a grande parte das obras, né? Então tem muita gente parada. Isso virou assim uma questão que é uma qualificação que ela sabe fazer, mas ele não acaba sendo mais bem remunerado, né? Ele acaba só complementando o currículo. Então, a medição de espessura, gente, foi o que eu acabei de comentar, ó, né? Ó, então, ó, o ideal é isso aqui. Olha lá, superfícies ideais, né? Paralelo aqui, né? Só que isso aqui não existe. Ó, quando tem corrosão, gente, ó, tá escrito corrosão aqui, ó, né? Então, ela vai bater lá no fundo, mas alguma coisa sempre vai retornar para mim. Alguma coisa eu vou conseguir identificar. Né? Então, esse alguma coisa vai ser ali o que vai, às vezes, ficar ali, ó, 49,5, 49,4, 49,3, mas é 49. A gente sabe que tem uma diferença ali, né? E uma falta de acoplamento é quando é a situação aqui, ó. Existe quando o tubo é muito pequeno, né? O tubo é muito, diâmetro muito pequeno, a gente não consegue fazer essa medição porque não tem acoplamento. A gente fala assim, não tem área de acoplamento ideal aqui. Nós temos aqui os blocos de calibração. Esse aqui é o bloco tipo 1, utilizado na questão das soldas, né? Para velocidade angular, bloco 1 e bloco 2. Quando nós utilizamos esse instrumento aqui, ele vem com um bloquinho aqui, ó, que você consegue calibrar, geralmente de 4 milímetros. E é isso.
Emissão acústica, gente. A emissão acústica é muito parecida com o ultrassom, né? Falou acústica, ó. O princípio do método é baseado na detecção de ondas acústicas emitidas por um material em função de uma força ou deformação aplicada nele. Caso esse material tenha uma trinca, descontinuidade ou defeito, a sua programação irá provocar ondas acústicas detectadas pelo sistema. Então, gente, aqui é um equipamento que faz isso. Deixa eu ver se está aqui. Quando queremos analisar ou estudar o comportamento dinâmico de efeitos em peças ou em estruturas metálicas complexas, assim como registrar sua localização. O ensaio por emissão acústica permite a localização da falha, captadas por sensores instalados na estrutura ou no equipamento a ser monitorado. Pessoal, é muito utilizado, sabe onde aqui? Linha de trem. Então, ó, inspeção e monitoramento de condições de rolamento através de ruído, né? Purgadores de ar e vapor, inspeções de válvulas e conexões, fugas de pressão, inspeção elétrica em painéis, detetor de efeito corona, né? Isolação acústica, trocador de calor, caldeiras condensadores. Pessoal, muito pouco utilizados aqui, esse tipo de ensaio, emissão acústica, né? Mas é bem resumido. Quando o som se propaga dentro de um... Para comparar, né? O ultrassom a gente usa na forma transversal, né? A emissão acústica funciona, utiliza a mesma coisa na forma longitudinal. Então, o som percorre aquele equipamento, né? Conforme ele encontra muita continuidade, o som se altera, né? Essa velocidade, tudo, e a gente consegue identificar. Né? Então, nós temos as fugas, ó, de detetor de fugas ultrassônicos, né? Termografia, adoro termografia. Termografia é uma coisa maravilhosa que inventaram, adoro muito, porque acho tão... ajuda muito a gente. Técnica de inspeção não destrutiva que se baseia na detecção da radiação de energia térmica ou infravermelha. Então, gente, ó, eu tenho um material aqui, muito bom, da Fruc. Até aqui, só que ele está impresso, ele não está digitalizado aí. Com exemplos muito bons sobre, por exemplo, deixa eu achar aqui, com vocês. Geralmente, a gente utiliza, muito utilizado inspeção termográfica, aonde? Na elétrica, né? Inspeção de painéis elétricos, né? Para ver se tem fuga ou um aquecimento daquele contato, né? Muito utilizado. Só que nós podemos utilizar, por exemplo, né? Essa instalação para você ver se um compressor está aquecendo mais o outro, a camisa do compressor, lembra as válvulas que a gente começou ontem? Né? Se as válvulas estão travadas, né? Nós conseguimos ver se tem uma bomba rodando, né? O acoplamento, se está desalinhado ou se está com algum desgaste, porque é um atrito maior e, consequentemente, um superaquecimento sem precisar desmontar nada, muitas vezes, né? Sem precisar parar aquilo. Motor, mesma coisa, o rolamento do motor ou rolamento do equipamento, né? Você consegue ver aquela temperatura e, consequentemente, você consegue avaliar. Então, gente, na verdade, assim, ó, você consegue até ver se o tanque está cheio ou não, né? Você consegue ver se tiver com problema no nível, né? Por exemplo, naquele reservatório. Então, a gente tem as câmeras termográficas, né? Nós temos lá tem vários tipos, né? Pode ser uma câmera normal, pode ser o termovisor, né? Mas é muito simples. Né? Acho que vocês já viram, né? Tiveram já a oportunidade de ver. Então, nós temos aqui um motor elétrico, né? Como exemplo, né? Caixa de ligações, né? Rolamento do lado oposto. O corpo lá, o estator do motor, ou acoplamento aqui, ó, rolamento da bomba. Então, vocês, olhando por aqui, vocês vão observar o seguinte: o maior ponto de calor, né, é aqui, ó, lá no corpo do motor, tá 67,70 graus. Né? Tá numa temperatura boa, não tá ruim, né? Ó, observe o eixo aqui, ó, né, tá numa faixa de mais ou menos 40 graus também, está muito bem, ó, não tá nenhum superaquecimento aqui na ligação do acoplamento motor-bomba, então quer dizer que está bem alinhado. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar que esse aquecimento aqui é normal devido ao bom funcionamento. Né? Então, nós temos aqui a imagem térmica de um transformador. Né? Esse transformador e essa imagem. Né? Observe os pontos mais quentes. Né? Então, o ponto mais quente
é 50 graus, né? Então, lá dentro do transformador. Então, como foi comentado, né? Nós temos aqui a imagem de uma chave seccionadora, né? Então, observe como nessa chave, que nós temos as 3 chaves, essa fase aqui, ó, ela está com problema. Observe que ela está muito mais quente do que as outras, né? Fusível, ó, temos 3 fusíveis. Esse fusível aqui está muito mais quente que os outros. O rolamento do motor, né? Observe o seguinte, olha como o rolamento do motor está muito 76 graus e o restante do motor não está. Ou essa temperatura aqui pode ser causada pelo próprio rolamento, ou pode ser causada pelo desalinhamento, etc, etc. Nesse caso aqui é a bobina do motor, porque observa como a bobina está muito mais quente, mas o restante do motor não, né? Está em condições. Então, gente, é bem válido ter uma e ter assim o hábito de criar as expressões preditivas. Não só, normalmente a gente quem, igual, eu já visitei algumas empresas, né? Então sei como é que é. Geralmente a máquina termográfica fica na elétrica, porque tipo assim, a primeira coisa que se pensa, a câmera termográfica é utilizada para ver painel, né? Inspeção de painel. Sim, com certeza, mas a gente pode ter uma infinidade de inspeções utilizando uma câmera termográfica. Radiografia, técnica não destrutiva, utilizada para detectar falhas. O pessoal não vai direto hoje, tá? Até acabar aqui o conteúdo. Técnica não destrutiva utilizada para detectar falhas e efeitos internos, né? Então, gente, a radiografia nada mais é do que utilizar o mesmo raio lá, utilizado quando você vai tirar você vai tirar um raio-x na mão, né, que quebrou, no braço, etc, etc. Então, tem uma fonte, né, de radiação, né? Nós temos a nossa peça aqui, ó, no caso aqui é uma solda de novo, né? E nós temos aqui, ó, a peça, a solda, e observe o seguinte, pessoal, porque tem essa né, essa diferença aqui, ó. Essa aqui é o aço normal, né? Então, o aço, ele tem uma resistência muito maior, né, a fonte, que é a radiação, do que a solda, né? Então, observe o seguinte, não, minto, ao contrário, né? A solda tem uma resistência muito maior do que a chapa de aço, né? Então, a chapa de aço, quando está preta assim, quer dizer que o material, a radiação, passou com mais facilidade. Então, ela fica preta. Quando ela fica mais bronzeada, quer dizer que o material passou menos material, menos dificuldade, desculpa, menos dificuldade, né? Mais dificuldade. Beleza. Então, nós temos aqui uns pedacinhos dentro da solda que não tem material, tem falta de material. Então, nesse ponto aqui, a radiação passou com mais dificuldade, menos dificuldade. Então, ficou essa mancha preta, igual aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, tem uma falta de fusão. Tem um problema na solda. Então, nós temos o raio-x, que são, né, inspeção radiográfica. Pessoal, o que eu posso dizer sobre isso aqui, né? Raio-x, pessoal, é um negócio utilizado assim na indústria. Na indústria, na nossa parte de manutenção, é utilizado muito pouco. Né? Muito mais na parte de fabricação. Raio-x, conforme vocês sabem, né, a gente não pode ficar exposto a raio-x constantemente, né? Então, quando está tendo feito algum ensaio de raio-x numa empresa, né, de fabricação, geralmente esses ensaios são à noite, né, uma hora que não tem ninguém, a área é mais isolada, né? Porque o tempo de exposição, tipo assim, depende da espessura do material. Você vai fazer você vai fazer radiografia numa espessura de meia polegada, né? Tem que ficar, por exemplo, meia hora exposto, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, disposição. Enquanto para tirar um raio-x nosso, 1 segundo, você nem percebe, né? Um segundo ela já fechou, né? O tempo de exposição de uma chapa de aço dependendo da espessura, é muito grande.
Então, a gente tem um outro exemplo de imagem, ó. Então, temos aqui uma imagem da solda, ó. Deixou a foto de fusão aqui no final, ó. Ficou bem visível lá, ó, a foto de fusão. Isso aqui foi uma tubulação, observa assim, ó, um pino, né? Observa o seguinte, ó, temos um material aqui, nós temos uma distância e um pino. Então, foi feita hidratação em todo esse conjunto. Aqui foi feita tem uma ruptura, ó. Observa o seguinte, ó, o pino está desgastado. O que acontece, pessoal? Ó, você tem um equipamento lá que você não para você desmontar ele, você precisa muito tempo parado, né? Ou você precisa fazer uma inspeção, né? Você precisa visualizar essa articulação interna, né? Não era para ser assim, né? E tá assim. Observa a folga que está aqui. Como é que foi feita essa análise sem desmontar a peça? Ensaio de radiografia. Foi tirada uma radiografia do local, aí foi visto que está desgastado, precisa da troca, né? Em vez de ter que desmontar todo o equipamento para ver tal coisa, por exemplo, né? Então, é uma situação assim de manutenção. Ferrografia, agora, né? Técnica não destrutiva utilizada para avaliar o desgaste de máquinas através da análise das partículas presentes nos lubrificantes, né? Ou aqui, né? A ferrografia entra na parte de tribologia. Tribologia. Né? Toda máquina sofre desgaste. Nós já falamos sobre isso no passado, nós já sabemos, não existe nada. Nós desgastamos com o tempo, né? Senão tudo se desgasta. Então a máquina também. O desgaste gera partículas, né? Então, há um atrito, gera partículas, é normal, tá? O tamanho e a quantidade de partículas indicam a severidade. Então, gente, ó, vamos lá. A ferrografia serve para isso, né? Então, vai ter partícula. Quando você troca o óleo de equipamento na tempo, ele tem que ter partícula dentro dele. Ele tem que ter animais. Não tem problema nenhum, tá? O problema é qual o tamanho do animal. A morfologia da partícula indica a causa do desgaste. Morfologia, pessoal, é o tipo, né, de como ele é. Vamos ver se tem aqui o exemplo. Tem. Então, ó, essa aqui, gente, ó, é uma análise quantitativa, né? Então, ele conta, né, a quantidade no caso, assim, de partículas naquela amostra com o tempo. Então, observe o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, a quantidade e o tempo. Ó, observe aqui, ó. Foi, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, todo mês, ó, é feito, cada 2 meses, né? Todo mês é feita uma análise de vibração, análise no óleo desse equipamento. Então, observe o seguinte, ó. Começou lá, ó, 91, foi 2 anos praticamente 2 anos de análise. 98, 91, ó. 5, 5, né? 5, a menos. Teve um lá aqui, ó. Aumentou para 15. Lá no final foi para, sei lá, 45, né? Então quer dizer que teve um desgaste maior. Então, essa aqui, gente, ele só conta as partículas, né? Ele vai lá, coloca o óleo, ele conta para você as partículas e indica quantas tem. Não indica, tipo assim, o que significa cada partícula. Né? Então, e temos a imagem qualitativa. Ferrografia quantitativa, quantidade. E nós temos a ferrografia qualitativa, que é o que está acontecendo naquele desgaste. Determina as concentrações. Permite a análise das tendências, o tamanho das partículas, o modo de desgaste e a morfologia. Então, ó, né, isso aqui é visto no microscópio, lógico, né? Então, ó, nós temos a esfoliação, né? Temos o arrastamento, a abrasão e areia, né? O pitting, né? Dá um piti, ferrugem, bronze, alumínio, fibras de pano, né? Então, gente, ó, essa aqui é a morfologia. Então, essa aqui já é a análise ferrográfica em geral. Então, nós temos aqui, ó, numa análise de óleo, né? Foi contado o seguinte, né? Tudo isso aqui, pessoal, o instrumento dá para a gente, tá? Então, nós temos, ó, esfoliação, abrasão,
laminares, né? Óculos escuros, óculos vermelhos, corrosão, liga de cobre, contagem de inorgânicos, contagem de orgânicos, contagem, né? Carvão, grafite, pessoal. Então, ó, vocês já ouviram falar, muito, muito utilizado, por exemplo, vou dar um exemplo das partes sucroalcooleira, tá? Que é onde vocês trabalham. Tem muitas indústrias aí, as grandes indústrias, né? As grandes redes aí de, da área de açúcar e álcool, elas geralmente elas têm aquele laboratório de lubrificantes, né? Geralmente na parte automotiva, né? Que é para isso, né? Essa análise de lubrificantes, né? Serve para fazer essa análise do óleo, sem precisar ter que desmontar toda vez, né? O que está acontecendo, para ter um acompanhamento melhor daquele equipamento. Nós podemos ter essa mesma quantidade aqui no nosso na indústria. Muito bem, pessoal. Isso aqui custa caro. Vai ser bem caro. Isso custa muito caro. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Análise. Eu sempre dou a opção cara, né? E a opção menos cara. Análise de óleo SKF. Chegou isso aqui, tá? A empresa comprou esses dias aí e chegou. Eu testei. Gente, é bom, né? É interessante. Eu pensei que não ia funcionar muito bem, não, mas funciona. Eu já fiz o teste em vários. Então, nós temos aqui, ó, esse monitor para verificação de óleo, né? Detecta mudanças nas condições do óleo. Então, ó, resumir aqui. É um instrumento portátil que exibe informações imediatas sobre a condição do óleo, que é comum, em muitos casos, torna-se desnecessária uma investigação laboratorial longa. Então, isso aqui é para o dia a dia. O aparelho mede as mudanças na constante dielétrica de um óleo, né? Comparando as medições obtidas em óleos do mesmo tipo e marca, usados ou novos, o monitor de verificação do óleo consegue determinar o grau de alteração na condição do óleo, né? A mudança dielétrica está diretamente correlacionada à degradação e ao nível de trocas de óleo e detecta o aumento do desgaste mecânico, bem como perda das propriedades lubrificantes. Para facilitar a obtenção da tendência, o aparelho está equipado com visor de leitura numérica, né? Então, o que ele indica? Indica mudanças nas condições de óleo, quando contém água, contaminação por combustível, conteúdo metálico, oxidação, né? Portátil de fácil uso, leitura, né? Pode armazenar carbonização de óleo bom na memória. Então, pessoal, o que acontece? Você pode trabalhar de duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte: você pega um óleo bom, daquele óleo, né? Coloca aqui, vai dar um valor. Aí você tira, coloca o óleo usado daquele equipamento. Ele vai dar um valor para você. Vai dar um valor que se tem contaminação ou não, ó, verde, amarelo ou vermelho. E vai te falar a quantidade de partículas sólidas que tem ali, mais ou menos. Tá? Ou você pode gravar isso aqui e ter lá, só utilizar para óleos ruins. Nós estamos utilizando aqui em redutores, tá? Então, ó, os óleos podem ser mineral sintético, né? Repetibilidade. Então, melhor que eu me explique o que é repetibilidade. Se você pegar a mesma amostra e fazer 100 vezes, 95 vezes vai dar o mesmo resultado. Tá? Isso que é um índice de repetibilidade. Então, nós temos a graduação verde e vermelha, né? Com pilhas, duração das pilhas, dimensões, peso. Então, a gente tem especificação do produto. Né? Bem interessante. Pessoal, então, na época que nós estávamos num problema, né? Igual eu disse para vocês, nós temos as torres de resfriamento. A gente não consegue fazer a análise de vibração nas torres. Então, o pessoal lá, a gerência queria lá uma sugestão para fazer alguma análise preditiva nas torres, no óleo, sem parar o processo, né? Então, eu acabei pesquisando e sugeri isso aqui. Então, a gente está fazendo nas torres. A gente vai lá, tira uma amostra do óleo, né? Eles utilizam óleo sintético, né? E a gente está fazendo. Mensalmente, a gente está tirando uma amostra e está fazendo. Se o óleo está na região verde, a gente está mantendo. Mesmo
se a indústria, a empresa, né, definiu lá, por exemplo, que a troca é cada uma vez por ano, né? Mas já tem lá um lá que já está há 1 ano e 4 meses. Esse aparelho chegou mês passado, né? E deu óleo ainda em condições perfeitas, assim, sem alteração. Então é nesse caso que a gente está usando, para diminuir o custo com a troca de óleo das torres e ter um melhor acompanhamento ali do óleo, né? Sem afetar o processo. A gente vai acabar levando isso para outros, é, para outros, né? Então é isso. Então, geralmente, voltando aqui, lógico, tem lá o laboratório, tem opção. Só que tem a opção do dia a dia, né? Análise de vibração. Então, a análise de vibração, gente, seguinte, naturalmente as coisas vibram, né? Não tem problema nenhum. Coisas têm que vibrar, né? A vibração indica se a coisa está desgastada ou não, né? Então a gente tem que interpretar. Lembrando de novo, nós temos 2 tipos de análise de vibração: método do envelope e método do espectro. Tá? Quando nós utilizamos mais de um transdutor, igual aqui, ó, 2, né? Nós temos 2 aqui. Geralmente a gente está usando o método do espectro, né? Quando você faz uma única, deixa eu ver aqui. Exemplo, pessoal, nós temos aqui, ó, um cabeçote, um motor, né? E os pontos de contato. Nós temos que fazer nesse conjunto aqui, ó, nós vamos fazer o quê? 8 medições. Por que 8 medições, pessoal? Nós temos aqui, ó, a medição 1, 2, 3 e 4, né? Temos a medição, né, na axial e na radial. Então, vai ser uma aqui, uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Tá? São no mínimo 8. Pode ser até mais, pode ser até 12, né? Aumentar uma de cada lado aqui, né? Então, o instrumento de contato chama-se acelerômetro, né? Então, ele mede aqui a aceleração, né? Então, nós temos análise de vibração pelo espectro, que é isso aqui, ó. Então, tem que interpretar. Ele dá esse espectro para você, o, o instrumento interpreta para a gente e te dá o gráfico se ele está bom ou ruim. Funciona da seguinte maneira, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo aqui que mostra, peraí, mais detalhado aqui. Só para deixar claro, meu filho gosta de Pokémon, tá? Eu não vi. Isso aqui, ó. Procurando pneus nacionais importados de todas as marcas e modelos? Então não estou procurando. Se alguém está procurando, beleza. Então, gente, ó, nós temos esse instrumento aqui, né? Então, eu vou falar sobre ele, né? Eu não sei se é o Falcon, mas é da Uneprot. Então, ó, essa aqui é a tela, né? Nós temos a área, o local, né? O ventilador, igualzinho tá lá. Então, ele vai fazer a medição, né? Então, é imantado, né? Ó. Esse aqui é sem fio, o nosso é com fio, tá? Então, ele vai fazendo medições, tá? Então, ó, esse aqui é o tempo, ó. Então, ele coloca, quando isso aqui ficar aqui na barrinha, ele te dá. Só isso? Nossa, não, outro lado. Outro lado, hein? Tudo bem. Então, ele está medindo aqui, essa programação, quem programa somos nós, né? Quais lados vai ser, se vai ser axial, radial, se vai ser só radial, né? Então, está fazendo a medição, né? Lá. Muito bem, fazendo os valores. Vai medir o outro mancal. Eu quero parar para você mostrar a tela, né? Então, tá dando a vibração total, ó, o GE, ó, 1.9 de GE, que é igual aquele aparelho que eu levei aí, né? Que é o número de envelope.
Deu um 0,9 de GE. Pô, tá bom. Aí, gente, ó, depois que termina, depois que você mede todos os pontos, né? Ele vai te dar o resultado final daquilo, entendeu? Diagnóstico. Ó. Então, ó, todos os pontos, ó, ele mediu. Então, ó, cadê o diagnóstico no fim? Clica no diagnóstico, vai. Aí, pronto. Ó, você fez toda essa medição, ele vai te dar o diagnóstico. Ó. O estado geral ainda é aceitável para o componente, esse componente aqui, pode ser o motor, não sei. E o resultado ainda é aceitável para esse componente. Quer dizer que tem uma vibração, pode ser que tenha uma vibração excessiva, ó, tá alarmado, né? Só que ainda está aceitável. E, ó, é recomendável que está desbalanceado, no caso, o ventilador está desbalanceado, está dando um índice de confiança bastante alto, recomendo ser um balanceamento. Tudo isso através de medição. Ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó. O balanceamento a ser acompanhado, uma correção deve ser planejada para a próxima parada programada. Olha que beleza. Aí é só você programar. Pronto. Nós já sabemos que tem que ser feito. Deu já de 4, né? Não, eu trabalho com desse. Só que o meu é com fio. Mas é igualzinho. Sim. Tá? Então, vamos lá. Então, a análise de vibração, gente, ó, é aquela ferramenta utilizada no dia a dia. Quando você quer um envelope, igual, você não precisa ter esse instrumento aqui para medir bomba. Né? Ajuda? Ajuda. Tá? Mas não precisa. Tá? É porque agora você precisa ter algum instrumento para você fazer. Deixa eu passar aqui, enquanto eu vou falar. Então, você precisa de algum instrumento para fazer. Porque, ó, gente, hoje, com a questão, vocês já, provavelmente, assim, vocês já ouviram falar da famosa, né, indústria 4.0, né? O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 nada mais é do que a maior utilização de meios informatizados, de tecnologia, a fim de produzir mais, né, com os mesmos itens que você tem hoje, sem uma grande alteração na sua planta, né? O meio de você fazer isso é o quê? Deixando a confiabilidade e os itens, né? Na verdade, tem câmera também. Você tira foto se quiser, né? Você registra. Você. O que eu tava falando? Então, você produzir mais com a mesma coisa que tem. O melhor jeito de fazer isso é você mantendo os seus equipamentos trabalhando o mais tempo possível com os itens que vão durar mais tempo possível. Né? Você não vai forçar um item sendo que você sabe que vai quebrar. Né? Você tem que ter um parâmetro. Né? Então, nós sempre trabalhamos assim em parâmetros, em variáveis, temos que conhecer as variáveis. Tá? E é isso. Pessoal, uma rápida pincelada sobre preditivas, tá? A importância de cada uma. Aqui a gente está falando sobre. Esse aqui é um vídeo sobre desbalanceamento, né? Então, ele também faz o trabalho de balanceamento. Então, a gente tem que saber, se você formar técnico, né? Muito do que foi falado aí não é do dia a dia de vocês, ultrassom, radiografia, né? Mas existe, tá? Igual eu disse, a gente não está aqui para vocês trabalharem somente na nova produtiva. Vocês não sabem, vão fazer um curso do Senai e não vai ser o nome da nova produtiva no certificado. Tá? Então, tipo assim, nós estamos preparando vocês assim, para outras oportunidades na vida. Tá? E a aula foi essa. Agora, vamos lá. Sobre o trabalho, né? Eu vou passar para vocês entre hoje e amanhã. Eu estava procurando aqui, não encontrei, daí muito atrasar muito, né? Vai ser um questionário, né? Eu vou mandar um questionário, vou mandar o arquivo de consulta, vocês vão consultar um questionário, vão responder e pronto.
é isso que vai ser feito. Por favor, passem a informação ao pessoal que não assiste às aulas, né? Eu nem vou citar os nomes para não ficar chato, né? Mas citem, comentem com o pessoal que não assiste às aulas sobre essa questão. Eu vou passar igual disso. Eu acho que hoje mesmo eu passo, hein? Ficamos assim, pessoal, não vou fazer chamada porque meu notebook travou aqui e eu não consigo fazer nada, só consigo trabalhar nesse lado aqui. Então, eu dou presença para vocês, para a maioria, para todo mundo aqui, só hoje, tá? Costuma não. E ficamos assim, pessoal, nós nos vemos aí na quarta-feira que vem, vamos ter uma semana de saco cheio agora, delícia. E vocês tenham um bom descanso aí, beleza? Desculpa alguma coisa, desculpa o atraso, é que só Bel. Ô, professor, mas quarta-feira que vem vai ter na quarta daí, né? Só, né? Só na quarta, somente na quarta. Então, beleza. Né? Então ficamos assim, pessoal. Até mais. Beleza, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Valeu, boa noite, professor. Boa noite, professor.